Ela se chamava Dona Maria, 68 anos, independente, cuidava da própria casa e dos netos sozinha. E o que aconteceu com ela, Alejandro? Pelo seu tom, já dá para perceber que a história terminou de forma bem surpreendente. Em 6 meses, a memória dela foi embora. Confundia os netos pelo nome, esquecia palavras do dia a dia, ficou completamente perdida. Demência, né? A família e os médicos anteriores chegaram a essa conclusão rapidinho, sem questionar muito mais, tenho certeza. Todo mundo já tinha aceitado o diagnóstico. Mas eu fiz uma pergunta simples que ninguém havia feito antes. Que pergunta foi essa? Porque claramente foi a chave de tudo. Algo que os outros médicos simplesmente não consideraram relevante. Perguntei: Dona Maria, o que a senhora toma todo dia de manhã? E a resposta mudou tudo completamente. Eram remédios? Ou algo que as pessoas consideram completamente seguro e benéfico por definição? Algo que ninguém suspeitaria? Vitaminas comuns de farmácia. Aquelas caixinhas de suporte à saúde após os 60. Ela tomava direitinho há 3 anos. E é aí que mora o perigo, Alejandro. Milhões de pessoas têm exatamente essa mesma convicção. E é uma convicção muito perigosa. Olá a todos. Sou o Dr. Alejandro Mendes, médico internista. Hoje vamos falar de algo que os médicos raramente discutem abertamente. E eu sou a doutora Valeria Cavalcante, médica de família e nutrição. Gente, esse episódio vai mudar o jeito que vocês olham para as vitaminas. 5 vitaminas e suplementos que, em doses altas, podem prejudicar seriamente o cérebro de pessoas com mais de 60 anos. Dados concretos. E antes de começar, aviso importante. Tudo que a gente fala aqui é educativo e não substitui uma consulta com o seu médico, tá? Não é formalidade. Cada pessoa tem seu quadro clínico, seus medicamentos, seu metabolismo. O corpo não mente, mas precisa ser avaliado individualmente. Alejandro, me conta, o que aconteceu com Dona Maria depois que vocês descobriram o problema com os suplementos dela? Suspendemos tudo. 3 meses depois, ela já reconhecia os netos. 6 meses depois, fazia o próprio almoço e ia à missa sozinha. Só suspenderam as vitaminas e a memória voltou? Sem remédio novo, sem tratamento específico. Só isso? Que incrível! 80% de recuperação? Sim. Não é milagre. É bioquímica das vitaminas lipossolúveis no organismo que envelhece. Ciência pura. Então vamos explicar o mecanismo. Porque esse acúmulo acontece especialmente depois dos 60, e não quando a gente é mais jovem? Após os 60 anos, o fígado processa vitaminas lipossolúveis 30 a 40% mais devagar. É uma diferença enorme no metabolismo. Ou seja, o que um jovem elimina em uma semana pode ficar meses acumulado num idoso, silenciosamente, sem sintoma nenhum no começo. Exato. Mas os rins funcionando com menos eficiência. Mas a mudança na proporção de gordura e músculo. Condições perfeitas para o acúmulo. E os fabricantes não avisam isso. Na embalagem está escrito só: apoia a saúde. Ninguém lê nas entrelinhas o que isso significa após os 60. Mire, seamos realistas. Vamos revisar os 5 culpados um por um. Começamos com a vitamina E, a queridinha das farmácias para a terceira idade. Vendem como antioxidante do coração, vitamina da juventude. E na comida, ela é realmente ótima. Isso a gente não pode negar, né? Na alimentação é segura e necessária, mas em suplemento de alta dose, tudo muda. Tem um estudo de 2005 que explica isso. Me conta desse estudo, porque eu imagino que o resultado foi algo que virou a lógica toda de cabeça para baixo, não é mesmo? Johns Hopkins, meta-análise. 19 estudos, centenas de milhares de participantes idosos, analisando a relação com mortalidade geral. E qual foi a conclusão principal? Pelo que você está falando, parece que o resultado foi bem diferente do que todo mundo esperava encontrar. Altas doses de vitamina E aumentam a mortalidade geral em idosos. Não reduzem, aumentam. Isso abalou muita certeza na comunidade médica. Nossa, porque todo mundo acredita que quanto mais antioxidante, melhor.
É quase um dogma do bem-estar e da medicina preventiva hoje em dia. O corpo não mente. Em excesso, o antioxidante começa a agir como pró-oxidante. Faz exatamente o oposto do que deveria fazer no organismo. Então, ele danifica justamente o que deveria proteger, e as células cerebrais, que são super vulneráveis à oxidação, são as primeiras a sofrer. Correto. Agora some isso com anticoagulantes. Aspirina, varfarina. Uma quantidade enorme de pessoas acima de 60 anos usa isso diariamente. A vitamina E, em doses altas, potencializa o efeito deles. Cria risco de hemorragia interna. Esse é o mecanismo pelo qual o dano acontece? Exatamente. Dona Maria tomava aspirina mais 400 UI de vitamina E, todo dia, por 3 anos seguidos. Agora o quadro faz sentido. Mas o que acontece concretamente no cérebro com essa exposição prolongada? Explica o mecanismo. Quero entender para poder explicar aos meus pacientes. A reologia sanguínea se altera, a fluidez do sangue. E o cérebro é o órgão mais sensível a qualquer mudança no fluxo sanguíneo. Névoa cognitiva, esquecimentos progressivos, confusão mental. Tudo isso pode ser consequência de um fluxo cerebral comprometido, não de demência. E os sintomas aparecem devagar, ao longo de meses, anos. Ninguém conecta com vitamina. Todo mundo busca diagnósticos mais graves. A pessoa fica convencida de que está cuidando da saúde tomando suplemento. Enquanto isso, bioquimicamente, a realidade é completamente outra. Repito, na alimentação, vitamina E é excelente. O problema é exclusivamente o suplemento em alta dose, em certas condições clínicas específicas. Amêndoa, semente de girassol, espinafre, abacate. Nesses alimentos, a vitamina E vem na dose fisiológica certa, do jeito que o corpo precisa. Pela alimentação, 10 a 15 mg por dia. Os suplementos entregam 40 a 60 vezes mais. Essa diferença é absolutamente crítica. Se toma vitamina E em cápsula após os 60, converse com seu médico, especialmente se usar anticoagulante. Especialmente se notar mudanças na memória ou aquela sensação de névoa mental. Pode não ser só a idade, pode ser bioquímica tratável. Vamos para o segundo. E aqui, Alejandro, a história é ainda mais surpreendente e, infelizmente, muito mais comum do que as pessoas imaginam. Vitamina A. Visão, imunidade, saúde da pele. Em dose razoável, é indispensável. Sem ela, o corpo não funciona direito. Isso é fato. Mas dose razoável e o que está dentro dos multivitamínicos comuns que as pessoas compram na farmácia. São duas realidades bem diferentes, não é? O limite seguro para pessoas acima de 60 anos, 3.000 UI por dia. Agora pegue qualquer multivitamínico popular da prateleira da farmácia. 5.000, 7.000, às vezes 10.000 UI. E na embalagem está escrito: dose diária recomendada. Alejandro, isso é um absurdo completo. É a norma para um adulto médio-jovem. Não para um idoso de 65 com fígado e metabolismo que funcionam mais devagar. Qual é o mecanismo? Como vai da dose excessiva de vitamina A até problemas neurológicos reais e clinicamente significativos no cérebro? Vitamina A é lipossolúvel, se acumula no fígado. Com toxicidade, dor de cabeça, tontura, problemas de coordenação. Clássico de intoxicação crônica. E esses sintomas são jogados na conta da hipertensão, da hérnia cervical, da idade. Ninguém pensa nas vitaminas. Essa é a tragédia. Tem ainda um mecanismo indireto importante. Um fígado sobrecarregado com vitamina A filtra menos as neurotoxinas. Elas chegam ao cérebro. Então, não é só o fígado que sofre. O cérebro também é afetado indiretamente pela falha na detoxificação geral do sangue, uma cascata. Tive um paciente, Roberto, 68 anos, engenheiro aposentado. 2 anos reclamando de névoa mental e fadiga crônica sem diagnóstico. Consultou vários especialistas, fez um monte de exame e ninguém chegava a uma conclusão que fizesse sentido clínico, imagino eu. Exato. Resultado?
óleo de peixe em dose alta mais multivitamínico. Total, 15.000 UI de vitamina A por dia, todo santo dia. 5 vezes o limite seguro para a idade dele. E ele tomava, achando que estava investindo na própria saúde. Que situação dolorosa essa! 3 meses após corrigir o esquema, a névoa foi embora. Ele disse: Doutor, me sinto eu de novo. Medicina de verdade. E a maioria das pessoas não mede o nível de vitamina A no sangue antes de suplementar. Vai comprando e tomando sem nenhum critério. Esse é o erro fundamental. Para qualquer vitamina lipossolúvel, primeiro o exame de sangue, depois a decisão. Nunca o contrário. Nunca. Sem deficiência comprovada, não precisa suplementar. Cenoura, abóbora, fígado, ovo. Pela alimentação, você supre a necessidade tranquilamente. Pela comida, superdose é quase impossível. O corpo regula a absorção. Pela cápsula, é facilíssimo ultrapassar sem perceber. Muito fácil. Agora, o terceiro. E esse, gente, é o mais surpreendente de todos. Alejandro, você quer falar de vitamina B6 ou eu começo? Para os nervos, para a memória, contra o cansaço. Vendem como a melhor amiga do cérebro. E em mega dose é a pior inimiga. E o problema é que ela é hidrossolúvel. Todo mundo pensa, hidrossolúvel sai na urina, logo não tem como ter superdose. Lógica errada. A vitamina B6 tem essa fama de ser completamente inofensiva, porque é hidrossolúvel, sai na urina, é o que dizem por aí. Essa lógica funciona até um certo ponto, Alejandro. Mas em doses altas e uso crônico, a piridoxina começa a se acumular no tecido nervoso. Os rins eliminam o excesso, tudo certo. Mas o tecido nervoso retém a vitamina, e é exatamente aí que o problema silencioso se instala. Com o acúmulo, desenvolve-se a neuropatia por piridoxina, lesão dos nervos periféricos. Formigamento e dormência nas mãos e nos pés são os primeiros sinais. E os sintomas são facilmente confundidos com neuropatia diabética ou hérnia cervical. Ninguém pensa em vitamina B6 como causa provável. Mas tem uma dimensão cognitiva que é ainda mais preocupante. Em megadose, a B6 perturba a síntese de serotonina e dopamina no cérebro. Serotonina e dopamina são a base do humor, da motivação e da capacidade de concentração. Quando falham, a pessoa muda completamente de comportamento. Você tem um caso clínico para ilustrar isso? Porque exemplo concreto é sempre mais poderoso do que qualquer explicação teórica para o nosso público. Tenho. Sandra, 64 anos, tomava 100 mg de B6 por dia, para os nervos e a memória, segundo ela. Todos os dias. 100 miligramas. Isso é 50 vezes a necessidade diária para a idade dela. 50 vezes, Alejandro. E ela achando que estava se cuidando. Após 8 meses, dormência nas duas mãos, desequilíbrio ao caminhar e uma ansiedade que ela descrevia como um nervoso sem explicação por dentro. E ela continuava convicta de que a B6 estava ajudando. Afinal, tomava exatamente para o sistema nervoso. A ironia clínica é cruel demais. Com redução para a dose fisiológica, os sintomas regrediram 70% em 4 meses. Resultado claro e consistente com o diagnóstico. Qual é a dose segura de B6 após os 60 anos? Vamos dar um número concreto. As pessoas precisam saber isso. Necessidade fisiológica: 1 a 2 mg por dia. Limite seguro para uso prolongado: no máximo 25 mg. Acima disso, risco. Mas os complexos para o sistema nervoso das farmácias trazem 50, 100, às vezes 200 miligramas por cápsula. Impressionante, né? Dose terapêutica sob supervisão médica para condição específica é uma coisa. Automedicação por meses a fio é outra completamente diferente. B6 explicada. Vamos para o quarto ponto. E aqui, antes de começar, eu quero fazer uma pergunta direto para você, Alejandro. Pode perguntar, Valeria. Aposto que é sobre cálcio com vitamina D3.
a combinação mais controversa de toda a medicina preventiva moderna. O mercado de suplementos de cálcio movimenta bilhões por ano. Durante décadas ouvimos: cálcio mais D3 é essencial depois dos 60. Ponto final. Em 2011, o British Medical Journal publicou uma análise que virou a perspectiva de muitos médicos sobre essa combinação específica. E o que essa análise investigou? A relação entre suplementação de cálcio e eventos cardiovasculares em pacientes idosos? Foi isso? Isso. E o que encontraram? Sem vitamina K2, o cálcio dos suplementos não vai para o lugar certo. Esse é o problema central de tudo. Em vez de ir para os ossos, ele se deposita nas paredes das artérias, incluindo as artérias cerebrais pequenas. É calcificação vascular, gente. Calcificação das artérias cerebrais reduz diretamente o fluxo sanguíneo para o cérebro, e isso compromete memória e funções cognitivas progressivamente. E muitos médicos ainda prescrevem cálcio com D3 sem K2, por hábito, seguindo protocolos antigos que não incorporaram os dados mais recentes. Eu mesmo revisei minha conduta há uns 8 anos, quando estudei essa literatura. Foi um momento importante de atualização profissional para mim. Você está admitindo que prescrevia diferente antes. Isso é honestidade intelectual, que faz toda a diferença para quem está nos ouvindo agora. A medicina evolui. O que era padrão há 10 anos, hoje é revisado. Isso não é fraqueza. É o método científico funcionando como deve. Mas e quem tem prescrição de cálcio com D3? O que fazer? Cancelar sozinho é perigoso. Mas que perguntas fazer ao médico? Primeiro, confirmar a deficiência por exame de sangue. Segundo, perguntar ao médico se pode incluir a vitamina K2 na prescrição. É isso. A K2 é o policial de trânsito do cálcio. Direciona para os ossos e impede que ele se acumule nas artérias. Simples assim. Boas fontes alimentares de K2. Queijos fermentados. Natto é um produto japonês fermentado. Gema de ovo, vegetais verdes escuros e folhosos. Quem come queijo, ovo caipira e couve regularmente já obtém K2 naturalmente. A alimentação é sua melhor aliada aqui. Por isso, sempre digo, primeiro tente pela alimentação. Suplemento é ferramenta clínica, não substituto para uma dieta variada e equilibrada. Resumindo o quarto ponto, cálcio com D3 sem K2 pode ser arriscado para as artérias cerebrais depois dos 60. Uma pergunta ao médico muda tudo. Uma única pergunta sobre K2 pode transformar a qualidade da sua prescrição e proteger seus vasos. Vale muito a pena perguntar ao seu médico. E chegamos ao quinto e último. Esse é o menos óbvio de todos, e aposto que vai surpreender muita gente que está assistindo agora. Ferro, a base da hemoglobina, do transporte de oxigênio, da energia. Anemia em idosos é um problema real e clínico. Isso ninguém discute. Mas o excesso de ferro no cérebro, esse lado da história, quase ninguém conta. E é uma história séria, com evidência científica robusta. Com o envelhecimento, o ferro começa a se acumular em estruturas específicas do cérebro. Gânglios da base e hipocampo são os mais afetados. O hipocampo é crítico para a formação de novas memórias. Acúmulo de ferro lá é um golpe direto na memória, documentado e bem estabelecido. O excesso de ferro nos neurônios dispara a reação de Fenton, um processo de oxidação em cadeia que vai destruindo as células nervosas progressivamente. Estudos mostram correlação entre ferro cerebral elevado e maior risco de Alzheimer e Parkinson. Não dá para ignorar esse dado com tranquilidade. É correlação, não necessariamente causalidade comprovada. Mas a associação é forte o suficiente para merecer atenção clínica séria e cuidado. Então a pergunta prática é: quando um idoso realmente deve tomar suplemento de ferro? Quando é indicado e quando é clinicamente justificado? Apenas com anemia ferropriva confirmada em laboratório, hemoglobina baixa, ferritina baixa, saturação de transferrina abaixo de 20%, e sempre com acompanhamento médico e exames periódicos, não por precaução e não porque está cansado,
porque cansaço tem dezenas de causas. Automedicar com ferro para ter energia após os 60 é um dos erros mais frequentes que vejo em consulta. Muito comum. Fechamos os 5. E agora, eu sei que todo mundo está pensando: tá, mas então o que eu posso tomar com segurança? Me diz. Existe sim um grupo de nutrientes cuja deficiência após os 60 é real, documentada e com impacto direto na saúde cerebral. Vamos a eles. Começo pelo magnésio, e esse é especial. Estimativas mostram que entre 60% e 80% dos idosos têm nível subótimo de magnésio. O magnésio participa de mais de 300 reações enzimáticas. Regula diretamente os receptores de memória e aprendizado no cérebro humano. E em doses moderadas de suplemento, o magnésio praticamente não atinge níveis tóxicos. É um dos minerais mais seguros para suplementar após os 60. Fontes alimentares: semente de abóbora, chocolate amargo, espinafre, amêndoa, quinoa. Pela alimentação é sempre melhor. Se não bastar, conversa com o médico. O segundo é ômega 3, mas com um detalhe fundamental. Pela alimentação é muito superior ao suplemento. Peixe gordo 2 a 3 vezes por semana. Salmão, cavala, sardinha, atum. Fontes excelentes. Essa é a via natural para o cérebro. O óleo de peixe em cápsula funciona, mas com ressalvas. Óleo de peixe em cápsula. Aceitável com condições. Dose baixa, produto de qualidade certificada e sem vitamina A adicionada na fórmula, tá? O terceiro é a vitamina B12, a única do grupo B que realmente merece suplementação após os 60. O motivo é biológico. Com a idade, a produção de fator intrínseco gástrico cai, e sem esse fator, a absorção de B12 da alimentação fica muito comprometida. Estatísticas mostram que cerca de 30% das pessoas acima de 60 anos têm deficiência de B12. É um número expressivo e preocupante. Deficiência de B12 está diretamente ligada a declínio cognitivo e problemas de memória. É um dos primeiros exames que vale a pena pedir e verificar. Exame de sangue primeiro, confirmar a deficiência. Depois, discutir com o médico a forma e a dose adequada. Essa ordem não muda nunca. Porque o princípio fundamental aqui é: mais suplementos não significa mais saúde, especialmente após os 60, especialmente para o cérebro. Menos, mais direcionado, com exame, com acompanhamento médico. Isso é medicina preventiva racional. O corpo não mente quando você sabe ouvir. Vamos recapitular. As 5 substâncias de risco em excesso: vitamina E, vitamina A, vitamina B6, cálcio com D3 sem K2 e ferro. Anota aí. Nenhuma é prejudicial por natureza. Todas são necessárias. O problema está na dose, na forma e na interação com outros medicamentos que você usa. Ação prática para hoje. Pega todos os seus suplementos, olha as dosagens e compara com os limites seguros para a sua faixa etária. Faz isso. Se toma algo dessa lista há muito tempo, sem receita, em dose alta, marque uma consulta e converse com seu médico. Sou a doutora Valeria Cavalcante, ao lado do Dr. Alejandro Mendes. Cuide do seu cérebro. Ele te permite amar, lembrar e viver.